Olá, amigos ouvintes da radiodivulgar.net. Estamos de volta para explorarmos a revista, continuar explorando a revista do Reformador do ano de janeiro de 2017. O número dessa revista é o número 2254, ano 135. Das páginas 10 e 11, na verdade, hoje é um depoimento em relação ao desencarne dos pais de Mário Frigeri. Ele dá um depoimento muito importante de como ele se comportou e como nós deveríamos nos comportar e aceitar esse desencarne. Então ele fala o mais doloroso a Deus, que é a despedida dos pais, quando os pais dele desencarnou. Então vamos à nossa leitura, muito edificante esse depoimento. Não poderia deixar de compartilhar com vocês. Ele fala assim, tem uma frasezinha bem bonita quando ele fala: quando a morte se aproxima de nós, nós nos aproximamos de Deus. Profunda, por sinal, muito profunda. E aí ele começa contando a história de como foi a experiência dele do desencarne dos pais. A partida de um ente querido para o plano espiritual é, sem nenhuma dúvida, a maior dor de um ser humano, que um ser humano pode sentir nesse mundo. Eu já passei várias vezes por esse momento difícil, principalmente quando morreram meus pais e meus sogros. Sinceramente, com todo o conhecimento espiritual acumulado que adquiri através dos anos, pelo estudo sistematizado da nossa doutrina, consoladora, era para eu ter suportado esses golpes com menos abalo. Mas não foi bem assim. Embora não o demonstrasse por fora, muitas lágrimas me vazaram pelos condutos internos da alma. Eu sei que a morte não existe, mas saber é uma coisa, e enfrentá-la em nosso entorno quando ocorre a ausência de um ser querido é coisa muito diferente. Muitas vezes me peguei falando sozinho, gesticulando no ar e até mesmo ouvindo a voz doente que partiu chamando o meu nome. Quem não? Quem nunca, né? Apesar da gente ter consciência de que a despedida é por algum tempo, mas é dolorido a saudade, é como se nós tivéssemos partido para algum local sem retorno, o que não é verdade. Nós retornaremos, nós nos reencontraremos, mas aquele momento, aqueles primeiros períodos do desencarne do ente querido, principalmente dos nossos pais, eu só imaginar minha mãe desencarnar, eu já fico chorosa, e ela já está se indo, ela já está com 84 anos. É muito dolorido. Nós precisamos aprender a ver esse momento de outra maneira. Então vamos continuar a nossa leitura para ver o que o Mário tem para nos ensinar. Seu cheiro permanece na casa, nos móveis, nas roupas que usava, em toda parte. A gente olha aqueles sapatos descansando num canto e parece que o dono logo virá apanhá-los. Sua imagem continua viva em nosso inconsciente e quando um carro vira a esquina e um clarão dos seus faróis relampeja no interior da casa, é como se a pessoa querida estivesse chegando. Isso perdura por um bom tempo, né? A gente realmente ouve a voz, a gente visualiza, a gente pensa que está chegando a qualquer momento. Isso é uma realidade. Procurar orar e a oração é um conforto maravilhoso, é um socorro maravilhoso. Um bálsamo que suaviza muito o nosso sofrimento, mas leva tempo para a ferida cicatrizar. O problema é que se a cura é o esquecimento, eu não queria esquecer. Essa é uma ideia que nem passava pelo meu pensamento. Esquecer meus pais? Jamais. Eu me apegava muito a Deus e à fé, e essa foi a minha tábua de salvação. Aqueles diálogos silenciosos com o Pai Celestial em minhas preces, rogando-lhe que acolhesse em seu seio amoroso aquela pessoa amada que partia
foram me restituindo o equilíbrio e eu comecei a retornar serenamente para a realidade que me envolvia. Uma pessoa nos deixou, mas a vida não morreu. A vida continuava presente em nosso dia a dia, exigindo atenção e nos preparando para a nova realidade. As pessoas que ficaram, os familiares, os parentes, os amigos, os companheiros, também contavam com o nosso reequilíbrio e a nossa participação. Os adultos esperavam nossa volta à vida normal. As crianças aguardavam nosso sorriso de cumplicidade. Não temos o direito de amargurar a vida dos outros com a nossa angústia. Não temos o direito de tirar a alegria dos outros com a nossa tristeza. Isso é verdade. O luto da alma é inevitável por alguns dias, mas ele tem que ir se esvanecendo e clareando com o escoar das horas. Nós precisamos aprender a nos adaptar à nova situação, né? E lembrar que os nossos entes queridos que se foram, não se foram, voltaram para casa. Nós é que ainda estamos na rua, né? Nós é que ainda não voltamos para casa. É como se você se preparasse, pegasse a sua agenda, colocasse na bolsa e fosse para algum local, para uma área comercial, para uma área bancária, resolver suas questões. Algumas você resolve, outras não. Algumas você fica irritado por não resolver, outras você deixa para lá. Depois volta para casa. Então é assim que nós estamos aqui, resolvendo nossas questões, né? Depois voltarmos para casa. E aí vem o arrimo no Evangelho. Por tudo que já havia lido sobre o assunto, eu pensei que saberia enfrentar com destemor a hora borracosa quando ela chegasse. E realmente meu conhecimento da realidade espiritual me ajudou muito na hora do sofrimento, mas não foi um salvo-conduto que me livrasse dos solavancos da passagem. É impossível receber um soco na boca do estômago e dizer que não dói. Busquei arrimo no Evangelho, a palavra do Cristo e dos mentores espirituais. Fortaleceu-me bastante a mensagem do Apocalipse, onde Jesus fala da chegada do novo céu e da nova terra, quando então não haverá mais morte, nem luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E o Divino Mestre enxugará nossos olhos todas as lágrimas. Isto foi como se mãos de anjos algodoassem no meu coração. Um momento lindo, né? Quando ele se conscientizou, quando ele buscou abrigo no Evangelho e quando ele buscou a passar a mensagem do Apocalipse, que fala bastante sobre isso, que nos orienta. E aí ele conseguiu se equilibrar. Mais uma vez, nós estamos tendo provas de que a oração, a busca de Deus, a busca do Divino Mestre Jesus é o nosso maior sustentáculo, é o nosso maior bastão para todos os nossos momentos. Voltando aos meus familiares, minha mãe foi a primeira a partir. Foi uma surpresa para todos nós porque ela aparentava estar muito bem de saúde, mas um colapso a levou de repente e nós ficamos fora do ar, como se o chão se fluidificasse sobre os nossos pés. Meu pai, porém, foi um desenlace mais ou menos esperado, porque já estava bem avançado em anos e, além disso, se encontrava adoentado no leito, recebendo cuidados médicos. Então, quando o nosso ente querido, ele adoece e tem esse desencarne mais tranquilo, porque a proporção que vai passando o tempo no leito, ele vai se desenlaçando, né? Vai soltando os laços
do espírito com a matéria, lentamente sendo orientado, sendo recebido pelos seus familiares que já desencarnaram, pelos seus mentores. E a gente vai preparando o coração, né? Apesar de no momento a gente tem aquele impacto, mas não é um impacto tamanho quanto quando nós nos deparamos com um desencarne repentino. É muito violento, tanto para nós que ficamos como para o espírito que se vai. E fiz uma prece pública no velório de ambos, para confortar a mim mesmo e a meus familiares, aos amigos presentes e principalmente às almas dos que partiam, que nessas horas precisam ser envolvidos com fluidos suavizantes de paz. Então, quanto mais nós nos mantivermos calmos em oração, no velório, seja de um ente querido, seja de um amigo, seja de um conhecido, a gente ajuda muito esse espírito a se equilibrar, para se desenlaçar, para entender, para aceitar o desencarne. Quando você vê todo mundo em desespero, chorando e se reclamando e zangado com Deus, ele sofre muito mais. Então a gente precisa encontrar no fundo da nossa alma o equilíbrio para que essa alma, esse espírito, siga o seu caminho para a casa do Pai com mais leveza. E no caso de meu pai, enquanto o cortejo acompanhava o féretro ao Campo Santo para o derradeiro adeus, eu acompanhava seu espírito em pensamento e o imaginava despertando meio sonolento no mundo espiritual e se perguntando: a quem devo me dirigir agora? A quem devo me dirigir agora? E eu lhe respondia num sussurro em prece: a Deus. Que lindo, né? Assim descobri que existem 2 tipos de despedidas: a Deus e a Deus. Muitos participam do primeiro tipo, poucos participam do segundo. Você dizer adeus a alguém e você pedir que alguém busque Deus e se apresente a Deus, o nosso divino Pai eterno, é diferente de dizer adeus, não é? Então, quando a gente direciona o nosso ente querido que desencarnou, quando ele se pergunta, eles perguntam mesmo, né? A quem devo me dirigir agora? Ao acompanhar um velório, diga: meu amigo, se dirija ao nosso divino Pai eterno, Deus. É um consolo, é um grande auxílio. E assim descobri que existem 2 tipos de despedida: Deus e Deus. Muitos participam do primeiro tipo, poucos participam do segundo. Eu participei de ambos, me despedindo de meu pai, e fiquei muito confortado e feliz. Então, nós vimos aqui nessa leitura de hoje, nesse depoimento, que é importante nos colocarmos, nos posicionarmos diante do desencarne de entes queridos, de amigos, de conhecidos, de quem quer que seja, né? Qualquer espírito, todo espírito que vai voltando, que está retornando à casa do Pai, ele precisa de apoio, porque ele está tão desorientado quanto nós, quanto os nossos familiares, quanto os familiares dele, os amigos, principalmente quando é o desencarne repentino. A gente leva o susto e a gente não consegue sair desse susto por algum tempo, alguns dias, às vezes alguns meses. Então precisamos ter fé e acreditar que aquele era o momento. Que quando nós cumprimos a nossa missão aqui no plano terrestre, nós precisamos voltar para casa para receber novas lições, para acerto de conta do que nós fizemos aqui,
não é? Nós viemos com missões, nós precisamos voltar para fazer esse acerto, para ver se nós conseguimos pelo menos um terço das missões resolvidas e receber outras, e outras, e outras, e outras. E a gente precisa aceitar isso com o coração. É difícil. Como eu disse no início da leitura, minha mãe está caminhando devagarinho para voltar para a casa do pai e eu já estou com meu coração apertadinho. Mas orando por ela e pedindo que ela aceite na hora certa que chegar a sua vez de voltar para a casa do pai. Bem, amigos, essa era a minha leitura de hoje. Por sinal, uma leitura muito confortadora, um entendimento muito confortador. Eu agradeço novamente ao nosso Pai Eterno por essa oportunidade. Agradeço a audiência de todos mais uma vez. Fiquem todos com Deus. E que a nossa Mãe Maria Santíssima nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Wanda Barros, para divulgar.net.